pessoas para morar no céu, mas não ensinamos as pessoas a viverem na terra. Isso é uma verdade. Jesus, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso a gente tem que estar bem claro na nossa cabeça, que Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos essa vida em abundância, uma vida de qualidade. É o que Jesus, ele quer para mim e para você. Provérbios capítulo 8, versículo 18, vem dizendo o seguinte: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Provérbios 8, 18, eu gostaria que você repetisse isso. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Amém? Hoje, o mergulho da prosperidade, nós temos que, antes de entrar na palavra propriamente dita, a gente tem que entender alguns conceitos, alguma coisa com relação à prosperidade, algumas coisas, alguns princípios. Porque, como eu disse aqui, normalmente quando se fala de prosperidade, a mente das pessoas remete logo para a área financeira, né? Porque quando fala de prosperidade, a gente acha que só vai falar de dinheiro. E na verdade a área financeira é apenas uma das áreas da prosperidade, porque a prosperidade de Deus, ela vem de uma forma plena, vem de uma forma completa. Prosperidade é mais do que ter belos automóveis. Prosperidade é mais do que ter uma casa bonita. Prosperidade é mais do que ter dinheiro no banco. Prosperidade é ter o suficiente da provisão divina para cumprir um propósito e para cumprir uma missão. A prosperidade, na verdade, é a ausência da necessidade. E a prosperidade bíblica, ela é real e ela diz o seguinte: na verdade, a prosperidade, ela é fruto de um relacionamento fundamentado nos princípios da obediência e da fidelidade. Isso é prosperidade. E quando a gente fala de obediência, obedecer é ceder. Obedecer é seguir, é submeter-se à vontade de alguém. E fidelidade? Fidelidade, na verdade, fala de lealdade, fala de compartilhar o mesmo sentimento. Fidelidade fala de vestir a camisa, de manter-se firme dentro de um propósito. Firme e obediente, mas firme e obediente dentro de um propósito quando ninguém está te vendo. Isso é fidelidade. Existe uma diferença grande entre obediência e fidelidade. Só para você entender que é possível você obedecer e não ser fiel. Mas é impossível você ser fiel sem obedecer. Aonde que está isso na Bíblia? Nós vemos que Judas era um dos discípulos, sim ou não? Sim. Judas obedecia a Jesus? Sim. Mas ele era fiel a Jesus? Não. Não. É possível obedecer sem ser fiel, sim ou não? Sim. Sim. É possível ser fiel sem obedecer? Não. Não. Obediência e fidelidade, na verdade, não são sentimentos, são decisões que nós temos que tomar. Isaías capítulo 1, no versículo 19, vem dizendo o seguinte: se quiserdes e obedeceres, comereis o bem dessa terra. Em outras traduções, o melhor dessa terra. Talvez isso aí fique claro, talvez a gente comece a perceber, porque muitas vezes nós passamos por aflições, porque muitas vezes nós passamos por apertos, nós passamos por dificuldades. Talvez seja a questão da obediência, da fidelidade. Prosperidade também pode ser visto e chamado de uma espécie de uma recompensa. Em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 10, fala bem sobre isso, porque diz o seguinte, que existe uma recompensa para aqueles que são fiéis. Vem dizendo o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como nós falamos ser próspero, não é só a área financeira, porque hoje ser próspero é ter qualidade de vida. E qualidade de vida é uma coisa que as pessoas hoje estão buscando. Ter qualidade de vida. Qualidade de vida envolve o equilíbrio de pelo menos 5 saúdes. Repete comigo: saúde física. Saúde física. Familiar ou social. Financeira ou profissional.
mental e também emocional, e a saúde espiritual. É claro que hoje existem muitas técnicas para isso. Tem gente que usa meditação, outros a alimentação, exercício físico, tudo isso ajuda. Mas nós que conhecemos a verdade sabemos que toda boa qualidade de vida começa com uma aliança com Deus. Amém? Toda prosperidade ela começa com uma aliança com Deus. E nós temos que desmistificar algo aqui sobre a prosperidade, porque a gente tem que entender o seguinte: nós podemos ser prósperos e não ser ricos. Quantos sabiam disso? A Bíblia declara, ela fala que o povo no deserto, durante 40 anos ele caminhou, mas não gastou calçado. Eles tinham comida, eles tinham bebida, não houve doença, e eles ainda tiveram a oportunidade muitas vezes de ofertar, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram levando despojos. Olha para o seu irmão e fala o seguinte para ele, fala: quando Deus te tira do Egito, Ele te tira com condições. Amém? Então é só esperar. O salmista ele declara o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de nós, amém, queridos? Em contrapartida, da mesma forma que podemos ser pobres e prósperos, né? Ou melhor, não ser ricos e prósperos, nós podemos ser ricos e não ser prósperos. Zaqueu, a Bíblia declara que era um homem rico, mas lhe faltava o que? A paz, lhe faltava a alegria, lhe faltava a cura da sua alma. Algumas pessoas acham também que a questão da prosperidade está ligada diretamente à questão dos dízimos, das ofertas, da primícia. Também faz parte, mas não é tudo. Porque o próprio Jesus, em Mateus 23 e 23, abre sua Bíblia aí se você puder. O próprio Jesus ele faz uma declaração em Mateus 23 e 23. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. A questão de você dizimar, de você ofertar, a questão de você ter a oportunidade de entregar a sua primícia, querido, está dentro da obediência, dentro da fidelidade. É um ato de honra, de submissão, principalmente a questão da primícia. Deus abençoa, Deus honra isso. Existem promessas que falam sobre a questão do dízimo, quando você entrega o dízimo, sobre a questão da oferta, da primícia também. Mas não é tudo, né? Existe uma série de coisas, na verdade, de questões que estão envolvidas dentro da prosperidade para que nós possamos viver uma vida plena. Como diz Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e uma vida abundante. Então, para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida próspera, abençoada, existe uma série de questões. E a grande verdade é que nenhum de nós sai tropeçando aí em montes. Nós saímos tropeçando por aí por pedrinhas e coisas pequenas. Quantos estão entendendo? São coisas pequenas que muitas vezes tiram e roubam a nossa bênção. São coisas pequenas que muitas vezes nos tiram, né, do caminho da bênção, da vitória. Que na verdade desviam a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque a Bíblia declara que quando nós estamos alinhados com a palavra, a bênção de Deus ela te persegue e te alcança. Quando você está alinhado à palavra de Deus, quando a palavra está alinhada a você e você alinhado a ela. E a gente precisa entender essas verdades. Já mergulhou e ficou. Mas uma coisa que eu acho importante, que Deus não nos mede por aquilo que nós temos, mas Deus nos mede por aquilo que nós somos. Olha para o seu irmão e fala o seguinte para ele: fala, Deus não te mede pelo aquilo que você tem, Deus te mede pelo aquilo que você é. Porque hoje para a sociedade, querido, quanto mais nós temos, mais nós somos. Para Deus não, para Deus é diferente. Quanto mais você é, mais você tem. Quanto mais você é fiel, mais você é abençoado. Quanto mais você é fiel, mais você é usado, mais você é próspero, mais você é rico, mais você é saudável, mais você é cheio da glória de Deus. E isso é prosperidade. Você quer ver o que é prosperidade? Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, bem rapidinho. 2 Crônicas, no capítulo 1. Olha o que é prosperidade. Salomão acabara de assumir o reinado, e ele sabia que para ter um reinado de sucesso, uma administração de sucesso, um governo de excelência,
Ele precisava estar debaixo da cobertura de Deus. Aliás, na verdade, o pai dele, Davi, antes de morrer, ele dá essa instrução para ele: olha, esforça-te, olha, ser homem, seja fiel. E aqui Salomão, ele tem uma oportunidade, ele tem na verdade um contato com Deus. No capítulo 1 de 2 Crônicas, no versículo 7, vem falando o seguinte: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Imagine se Deus aparece agora diante de você, na madrugada lá, te acorda e fala: olha, me pede o que você quer. O que você vai pedir? Casa, carro, casa, aumento de salário, promoção. Salvação. Versículo 10, Salomão falando para Deus: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens e honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Mas espera aí, não vai parar por aí não. Eu também vou te dar riquezas, bens, honras, as quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá nenhum igual. A palavra declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você vai pegar o versículo, o contexto na verdade desse versículo, na verdade vem falando sobre comida, bebida, vestuário, na verdade coisas básicas. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, daquilo que nós sonhamos. Olha para o seu irmão e fala: Deus vai te surpreender. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus olha para Salomão e fala: olha só, olha o que Deus fala para ele: porquanto foi este o desejo do teu coração. A Bíblia fala o seguinte: todas as coisas que se deve guardar, guarda primeiro o quê? O teu coração, porque dele procede a saída da vida. Queridos, é pecado você querer ter mais dinheiro, sim ou não? Não, lógico que não. Na verdade, você tem que até ter ambição disso. Poxa, mas ambição, sim, ambição é diferente de ganância. Ganância você quer conquistar ou chegar em outras posições mais elevadas, a custo de pisa até nas pessoas, passa por cima de qualquer um. Ambição não, querido. Sem ambição você não consegue conquistar nada na tua vida. Então você precisa sim querer melhorar. Então, o que eu entendo aqui, que não pediste, né, porque foi este o desejo do teu coração. O desejo do coração de Salomão, na verdade, era o que? Era ter conhecimento, era ter sabedoria para administrar as coisas de Deus. E por conta disso, porque Deus olhou, sondou, esquadrinhou o coração de Salomão, deu isso e deu muito mais. É por isso que eu creio, nessa noite, Deus vai te surpreender. Amém? E quando nós abrimos a palavra aqui no livro de Naamã, nós vemos aqui um homem que a gente pode dizer que era um homem bem sucedido, era um homem que gozava de sucesso profissional, era um homem que era um general, era um homem que era rico, tinha uma condição favorável, tinha respeito, admiração de todos, porque era um herói. Isso também fala de reconhecimento. O ser humano ele tem essa necessidade de ser reconhecido, de ser aceito. E esse homem tinha reconhecimento, diz a palavra. Mas lá na rua, lá fora, né, ele era admirado, era honrado. Mas em casa, ele era um fracassado, era um derrotado pela lepra. E isso muitas das vezes acontece ainda. Porque Naamã, na verdade, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque era um homem orgulhoso, era um homem acostumado a dar ordens, a ser servido. Tinha tudo, mas não tinha nada. Embaixo de toda aquela suntuosidade, né, havia o mau cheiro das feridas da lepra. As suas vestes se apegavam à carne ferida, né, a marca de sangue, de corrimento, ficava